Empolgados? Vamos fazer a nossa simulação? Né? Vamos fazer a nossa simulação logo, né? Só lembrando que amanhã é a nossa oficina, tá? Oficina de revisão para prova. Só me confirma, é 10 horas? Acho que é 10 horas. Acho que de 10 a meio-dia. A oficina da manhã. E a oficina da tarde deve ser às 15 horas. Tá? Acho que é isso, né, Júlia? Tá. 10 horas da manhã e 15 horas à tarde, tá bom? Oficina voltada para a revisão da prova, tá? Tirem todas as suas dúvidas. Hoje eu gostaria de matar a saudade de vocês vindo aqui ao microfone e tirar suas dúvidas, tá? E fiz questão de fazer uma revisão que vai se assemelhar muito à prova, tá? E vocês vão ver que a prova é super possível fazer no tempo que é te dado, tá? Só que assim, você tem que treinar. Você tem que treinar bastante, tá? Porque um dos grandes fatores determinantes para se perder tempo em uma prova é ficar pensando muito no que tem que ser feito, tá? Quando você treina bastante, você olha para a questão e vê, esse é o conteúdo tal, eu tenho que fazer isso, vai lá e faz, tá? Esse é um dos pontos onde você perde muito tempo quando você fica pensando demais sobre o que você deve fazer ou não, tá? Um outro ponto que te faz perder muito tempo é errar contas, tá? Não saber como continuar uma certa conta. Se você travou numa conta, deixa ela ali e vai para outra, tá? Vai para outra, vai relaxar em outra conta. Olha aí, relaxar fazendo conta, né? Vai para outra conta que você vai conseguir fazer, depois você retorna para essa. De preferência, retorna do zero, tá? Porque enxergar os próprios erros é muito difícil. Eu já me deparei muito com isso. Às vezes eu estou fazendo uma conta longa, eu noto que a conta está errada e fico procurando erro. Você vai procurar e não vai achar, tá? É muito comum isso. Então, de preferência, refaça a sua conta, tá? Muito bem. Então, vamos fazer a nossa simulação aqui. Vou projetar as questões para vocês já terem noção do baque inicial, né? Então, esse é o nosso 23º encontro, né? Tá aí, o baque inicial da sua prova é esse, tá? Basicamente é esse. Claro que não são essas funções que vão estar na sua prova, né? Que não tem graça, né? Essas funções estão mais complexas que as funções da prova, tá? As funções da prova estão mais simples, tá? Então, no seu primeiro item tem uma função polinomial, no segundo tem um produto de funções com mais uma composição, né? Envolvendo logaritmo, seno, polinômio, tá? O terceiro nós temos uma derivação para se fazer pela regra do quociente. O quarto, lembra que eu falei para vocês que teria uma derivada de f de x elevado a g de x? Como derivar isso, né? E olha que eu estou te dizendo como é que faz essa derivada, hein? Tá fácil demais, né? Quinto, tem um limite ali para ser resolvido, tá? O sexto tem uma derivação implícita, tá bom? Então esse é o seu primeiro baque, 1 minuto para baixar o espírito de volta e para começar a fazer as questões. O segundo item, a segunda questão, um teorema do valor médio, né? Ou teorema de Euler, alguma coisa desse tipo, tá? Então, eis aí uma questão de como seria aplicar direto o teorema do valor médio nesse nosso exemplo, tá? Lembre-se que teorema do valor médio e teorema de Euler é a mesma coisa, tá? Só que um é a particularidade do outro, mas o resultado é o mesmo. Aquela primeira questão, eu acho que vale 2,8. Essa aí vale 2,9. Lembre-se, foquem nas duas de cara, tá? Gastem suas energias nessas duas questões. Não gaste todo o seu tempo, tá bom? Se você acerta todas essas duas questões, ela por completo, você já tem mais de 5 pontos, tá? Então, olha só. Essa aí eu te dou uma função polinomial e peço todos esses 7 itens para você fazer, ok? E coloquei aqui uma questão do cone para a gente fazer. A gente já fez essa questão do cone, eu fiz uma alteração nela para a gente fazer hoje, tá bom? Então essa é a nossa revisão de hoje. Então vamos lá. Vamos fazer. O que vocês acharam?
Tá ótimo? Tá ótimo? Tem gente que tá falando assim, professor, se for assim, eu vou até para a segunda chamada, para pegar uma mais difícil. Tá fácil demais. Vamos lá. Então, olha, primeira questão, derivar, né? Lembra que eu falei que teria questões inerráveis? Eu vou corrigir logo essa primeira de cara. Se eu ver que você errou essa primeira, o caso é sério, tá? O caso é sério. Então, você tem um polinômio aí, x à quinta sobre 15 menos 2x ao quadrado sobre 3 mais x mais 5. Como é que deriva o polinômio? Como é que faz? Como é que eu faço aqui? Se eu quero derivar isso, como é que eu faço isso? O expoente vem para frente, certo? Vai ficar 5x, aí subtrai uma unidade, 15 menos, o 2 vem para frente, subtrai uma unidade, vai ficar 1, 3. Você não é obrigado a colocar esse 1. Você pode até não colocar, tá? Mas a derivada de x é 1. E a derivada de 5 é 0. Não precisa, tá? Então, você pode simplificar aqui, tá? Vai ficar x à quarta sobre 3 menos 2 vezes 2 é 4. Vai ficar 4 terços de x mais 1. Tudo bem? 0,3 para conta. Tá tranquila, tá aí, tá favorável também, né? Vamos para o 2. Item 2. Aí já é uma questão mais legalzinha, né? Mais digna de cálculo 1. X ao quadrado, logaritmo natural, o seno de x, mais o seno de 2x mais 3. Tá bom? Quero derivar isso. O que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho aqui um produto. Então, eu tenho que lembrar da regra do produto. Tá? Aqui eu tenho uma regra da cadeia. Tá? Lembre-se a regra da cadeia, como é que faz? Se você tem f da g de x, como é que deriva isso? Isso aqui se deriva assim, ó, deriva f, a g continua normal, vezes a derivada da g. Tá bom? Isso é a regra da cadeia, tá? Tem que lembrar disso. Regra do produto que você vai precisar. Se você tem f vezes a g, você quer derivar isso, vou colocar aqui no ponto x, você tem que derivar f mais, mantenha f e deriva g. Tá? Derivada do produto. Tá bom? Então essas duas regras vai precisar agora aqui, nesse item, tá? Então, olha, a derivada disso aqui vai ficar como? Derivada de x ao quadrado é 2x vezes a segunda normal. Seno de x mais, olha, eu derivei a primeira, segunda normal. Agora, conserva a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Derivada da segunda, regra da cadeia. Como é a derivada do logaritmo? Lembra como é a derivada do logaritmo? Isso aqui é 1 sobre x, certo? Tá bom? Essa é a derivada do logaritmo. Então, se a derivada de alguma coisa aqui é 1 sobre essa coisa, tá? Depois tu tens que multiplicar pela derivada dessa coisa, porque tu está usando a regra da cadeia, tá? Então, olha, a derivada disso aqui é 1 sobre o seno vezes a derivada do seno, que é cosseno. Tá bom? Então, isso aí
É só a derivada dessa primeira parte, tá? Agora mais a derivada desse. De novo a regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno. Cosseno dessa coisa. 2x mais 3. Vezes a derivada do que tem aqui dentro, que é 2. Tá? Vamos colocar o 2. Tá bom? Agora é só arrumar as coisas, tá? Se você me entregar isso assim, tá ótimo. Tá? Tá certinho. Se quiser arrumar, arruma. Mas arruma direito, tá? Vai fazer blasfêmia aqui para baixo, tá bom? Arruma direito o negócio. Então vamos lá. Então, ó, g' de x é igual. Olha só. 2x vezes o logaritmo natural do seno de x mais, olha, se fosse seno sobre cosseno seria tangente, né? Está invertido, então é quem? Quem é cosseno sobre seno? Tá vendo? Por isso que eu estou falando, deixa assim. Tá? Essa é a cotangente, não é isso? Não é o contrário, é a cotangente, tá? Então, x² vezes a cotangente de x mais 2 vezes o cosseno de 2x mais 3. Tá bom? Ok? Pronto. Mas, aí eu já não me lembro se é 0,4 ou 0,5. Vamos supor que seja 0,4. Ó, 0,7 garantido já, né? Muito bem. Vamos lá. Item C. Qual é a terceira questão lá? Pra gente, é um quociente, né? É um quociente, é esta função h de x igual a exponencial de x menos o cosseno sobre 1x ao cubo. Pronto. Essa função é, tá? Agora você aplica quocientes, tá bom? Então, olha, quociente, derivando isso aqui, Também na prova, às vezes, a euforia tá na ponta dos cabelos, né? Você está nervoso, está alegre, está triste, está querendo chorar, está querendo rasgar a prova. Aí as emoções estão à flor da pele. Aí você olha para cá a função h, eu vou derivar a galinha. Não vai achar graça na hora, tá? É só a derivada da função h, tá? Então, a derivada da função h deriva a primeira, não é isso? Tá bom? E multiplica pela segunda normal. Então, eu vou escrever tudo, tá? Não precisa fazer assim da forma como eu vou fazer. Só vou fazer para deixar bem claro. Deriva a primeira, segunda normal, menos, conserva a primeira, vezes a derivada da segunda. Tá? Dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Então, ó, derivada de h é igual. Agora, derivando a primeira, a derivada do exponencial é ela mesma, menos a derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar mais aqui. Vezes o x ao cubo, menos, aí isso aqui continua, né? Menos o cosseno de x, derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Isso tudo dividido. Isso aqui é o quadrado, multiplica, certo? Tá? Kx é sexta. Bom? Mais 0,4, 1,1. Tá? Você está crescendo quase que exponencialmente, né? Item D. Qual é o item D? Item D, olha só. X ao quadrado mais 3. Essa aqui é uma função que eu chamei de K. Você vai entender. Função K, x ao cubo, aí elevado a x² mais 1. Aí como é que se deriva isso? Coloquei a fórmula, olha só. Tá fácil demais.
continua, não é isso? O que é que diz lá a fórmula? Eu pego o expoente e multiplico com o logaritmo natural da base. Aí eu tenho que derivar isso. Tá? Essa é a fórmula. Tá bom? Essa é a fórmula da derivada de potências de funções. Tá? Então, você quer derivar isso aqui? Quer derivar isso? Como é que é? Olha, conservo. Tá? Então, é isso mesmo. X² mais 3, x² mais 1, vezes, o que mais que eu faço agora? Pego o expoente, está aqui o expoente, x² mais 1, vezes o logaritmo de quem? Da base. A base é isso aqui. E calcula a derivada disso. Ok? Se você parar aqui, você não vai ganhar. Tem que fazer isso, tá? Daqui que conta mais. Então, a derivada de K é igual... a parte inicial continua. X² mais 3, x² mais 1. Vezes. Agora eu vou aplicar aqui o quê? Olha, vou aplicar duas coisas, né? Regra do produto, que tem uma multiplicação aqui, e quando for derivar esse, aplica a regra da cadeia. Tá bom? Então, a regra do produto. Derivada do primeiro, derivada lá vai dar 2x, vezes o segundo normal, mais o primeiro, que é esse aqui, né? X² mais 1. Tá? Tá? X² mais 1 vezes a derivada disso. Derivada disso, como é que é? É 1 sobre x² mais 3 vezes a derivada desse cara. Que agora aqui eu estou aplicando a regra da cadeia. Tá? Vou fechar aqui o colchete. Tá bom? Muito bem, muito bem. Agora, olha, vamos só arrumar aqui. A derivada desse vai dar 2x. Então não vou mexer nada. Só vou repetir tudo e colocar a derivada lá. Logaritmo natural de x² mais 1, mais, aqui vai dar 2x vezes isso. 2x dividido por x² mais 3. Pronto. Tá? Aí deixa assim. Ok? Mais 0,4. Eu estou com dúvida se é 0,4 ou é 0,5. Eu não lembro. Então, de qualquer forma, você já tem 1,5 na prova. Item D. Item E. Qual é o próximo? Item E é um limite. Tá? É um limite de x tendendo a π de seno é isso, né? Isso. Tá bom? E aí? Tudo bem até agora? Tudo bem nas 4 questões? Tá? Nosso próximo item, quinto item. O que é que tem que fazer nesse tipo de questão? O que é que eu faço? Eu pego o π e substituo direto. Tá? E vejo o que acontece. Se eu substituir π direto aqui, ó, vai ficar seno de π menos π, que vai dar seno de 0, que é seno de 0? 0. Tá bom? Então, ficaria aqui 0. Substituo π aqui. Cosseno de π sobre 2 é quanto? 0.
Então, você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, o que é que você aplica? Regra de L'Hospital. Tá? O que é que diz a regra de L'Hospital? Se está dando numerador e denominador dando 0, 0, você deriva em cima e deriva embaixo. E aplica de novo o limite e vê se funciona. Tá? Então, aplicando o L'Hospital, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x indo para π. Derivar isso aqui. Olha, observa. É regra de L'Hospital. Não é regra do quociente. Tá bom? Não queira derivar aqui como se fosse um quociente isso. Não é isso. É derivar só em cima e derivar só embaixo. Coisas independentes. Tá? Então, derivando isso aqui, quanto é que dá? Derivada de seno, x menos π. Como fica? Qual é a derivada do seno? Cosseno. Né? Então, vai ficar cosseno de x menos π. Tá bom? Aí você diz, mas e a regra da cadeia? Só que quando você derivar isso aqui, vai dar 1. Então, não vai fazer diferença. Tá? Então, pronto. Agora, a derivada desse cara. Quanto é a derivada do cosseno de x sobre 2? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Tá? Então, vai ficar menos seno de x sobre 2. E agora? Só que tem que aplicar a regra da cadeia, certo? A derivada de x sobre 2 é meio. Tá bom? Então, vai aparecer um meio bem aqui. Tá? Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, isso aqui, olha. Isso aqui é a mesma coisa. Esse meio, com esse negativo, você pode tirar tudo do limite, que é uma constante, tá? Só que o meio está no denominador. Então, quando sair, vai sair menos 2. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Fica menos 2, limite de x indo para π, de quem? De cosseno x menos π, seno de x sobre 2. Tudo bem? Tá? Agora, você substitui o π e vê se funciona. Quando substituir π aqui, vai ficar π menos π que vai dar 0. Qual é o cosseno de 0? Cosseno de 0? 1. Tá? Então, pega o menos 2 aqui. Menos 2 vezes. Cosseno de 0 é 1. Seno de π sobre 2 é quanto? É 1. Tá? Então, pronto. Então, essa resposta é menos 2. Tudo bem? Resolvido, tá? Mais 0,4. Pronto. Já temos 1,9 na sua prova, né? É isso? É isso? 1,9? É, né? Tudo bem. Já temos quanto tempo de prova? Quanto tempo aí já temos de prova? Temos meia hora? 25 minutos? 25 minutos mais ou menos? Temos mais ou menos 25 minutos. Então, já fomos 25 minutos igual a 1,9 pontos. É isso que nós desenvolvemos até agora, né? Vamos lá. Mais um item, estamos no item E, item F. Item F, que é o último item ali. X vezes o seno de y mais xy igual a 4. Esse y é uma função de x e ele quer que determine dy dx. Tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos derivar isso aqui. O que é que você tem que ver? X é variável, y é uma variável que depende de x, tá? Então, você tem que derivar agora olhando o y como uma variável que depende de x, tá? Então, vamos lá. Derivando isso aqui,
regra do produto e regra da cadeia, tá? Na regra do produto, derivada de x, vou colocar tudo aqui, tá? Vezes a segunda normal, mais a primeira, vezes a segunda, derivada da segunda, tá bom? Mais derivada de x vezes y, mais x vezes a derivada de y. Isso é igual a derivada de 4 a 0. Tá bom? Vamos lá. Derivada de x é 1 vezes o seno normal mais x vezes derivada do seno de y. O y depende de x. Então, você deriva primeiro o seno, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada de y é dy dx. Tá bom? Mais 1 vezes o y mais x vezes derivada de y é dy dx. Isso é igual a 0. Tá? Agora você tem isso e isso que não tem dy dx. Vou passar esses caras lá para o outro lado, tá? Vai ficar assim, ó. Fica igual menos y, tá? Esse aqui está positivo, passa negativo. Esse aqui está positivo, passa negativo. Menos seno y. Tá bom? Agora eu vou olhar para esse carinha aqui e para esse carinha aqui, tá? Vou colocar o dy dx em evidência, tá bom? Vai ficar assim, ó. Dy dx vezes... O que é que sobra aqui, ó? Quando eu retiro o dy dx, sobra x vezes cosseno, tá? Quando eu retiro o dy dx aqui, sobra só o x. Tá bom? Agora, essa parcela aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo, porque eu quero dy dx, tá? É esse cara que eu quero. Então, vai ficar dy dx igual menos y menos seno de y dividido por x cosseno de y mais x. Pronto. Terminada a questão. Tá bom? Era só isso que a gente queria. Mais 0,4, né? Já estamos com 2,3. Se a minha contagem estiver certa. Muito bem, muito bem, muito bem. Terminamos a primeira questão. Né? Quase meia hora para terminar a primeira questão. Eu estou falando aqui um monte de coisas que não tem nada a ver com a prova, justamente para você pensar que quando você está fazendo sua prova, você fica pensando, poxa, e aquele episódio da novela, né? Ei, Raimundo, volta para a prova, volta para a prova. Aí, você pensa coisas que não tem nada a ver, né? Então, naturalmente, você vai perder tempo com alguns pensamentos que são proibidos, né? São proibidos para a hora da prova porque te fazem perder tempo, tá? Vamos para a próxima questão? Então, já fizemos os 6 itens da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão aí é um teorema do valor médio. Tá? Teorema do valor médio. O que é que ele te diz? Só para a gente relembrar, o teorema do valor médio vai nos dizer que se você tem aqui uma certa função e você tem pontos aqui, né? Essa função. E se você tiver essa reta que é uma reta secante, o teorema do valor médio vai nos dizer que existe um cara aí
que a reta tangente é paralela à reta secante, tá bom? Esse que diz o teorema do valor médio, que é aquela expressão lá, tá? Aquela expressão f de b menos o f de a é igual a f' de c vezes b menos a, tá bom? Muito bem, esse que diz o teorema do valor médio pra gente, só colocar ela pra gente novamente para ver qual é a função. A função é x ao cubo menos x, e o intervalo é de 0 a 2. Tá? Vamos lá. A gente quer provar que existe um cara entre... A gente quer provar não, já é provado o próprio teorema, já prova. A gente quer mostrar quem é o cara entre 0 e 2, que realiza o teorema do valor médio. Tá? Então, o que é que tu tens que fazer? Tens que fazer basicamente 3 contas. Uma, calcular o f de b, nosso b aqui é 2, calcular o f de a, que é o 0, calcular a derivada e determinar quem é esse c. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso as coisas. Então, você precisa f de 2 menos o f de 0 é igual a f' de c, que eu não sei quem é o c, e 2 menos o 0. Tá? Essa é a conta que tu tens que fazer. Muito bem. F de 2. Vamos substituir aqui, ó. F de 2 é 2 ao cubo menos 2. 2 ao cubo dá 8, né? Menos 2 dá 6. Tá? Então, F de 2 é 6. E o F de 0 é 0. Tá? Aqui só tem x aqui. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é igual a derivada da função. A derivada dessa função, vamos colocar bem aqui a derivada, tá? A derivada da função é, a derivada de x ao cubo é 3x². E a derivada de x é 1. Vai ficar menos 1. Tá bom? E você quer isso no ponto C. Então, vai ficar 3c² menos 1. 3c² menos 1 vezes o 2, né? Tá bom? Aí esse 2 está lá, passa dividindo, vai ficar 6 dividido para 2, que é 3. Isso é igual a 3c² menos 1. 1 está positivo, vem para cá, vai dar 4. 3c². Divido tudo por 3. E tiro a raiz, que vai dar 2 sobre raiz de 3. Isso, mais e menos, né? Esse é o C. Tá bom? E a gente não gosta de deixar a raiz embaixo, mas se você deixar assim, não perde nada, tá? Vamos racionalizar isso aqui. Fica 2 raiz de 3 sobre 3. Isso, mais e menos. Esse é o valor de C. Tá bom? Agora, se você deixar só assim, perde. Tá? Se deixar só assim, perde. Por quê? Por que vai perder? Porque esses dois valores não são as respostas. Tá? Por que não são? Alguém sabe dizer? Oi? Tem que verificar se está no intervalo. Tá? Vamos lá. Um deles é negativo. Mas o intervalo é de 0 a 2. Então, você já cancela qual é negativo. Entendeu? Esse negativo não faz parte do intervalo. Então, você já retira. Ó. Esse número negativo não faz parte do intervalo da questão. Retira ele. Só sobra o positivo. 2 raiz de 3 sobre 3. Ó, a raiz de 3 é quase 1,7. Não é? Multiplicar por 2 vai dar quase 3,4. Tá? Dividir por 3 vai dar quase 1,1. Então, realmente está entre 0 e 2. Então, é só o valor positivo que serve. Tá bom? Então, a solução é só 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Isso tem que colocar, tá? Identificar. Se você achar duas soluções, se as duas servem. Tá bom? Então, essa questão aí, nota que
teve um pouquinho mais de conta, né? Naturalmente, ela vale um pouquinho mais. Você já tinha 2,3, era isso? Essa questão, se eu me recordo bem, ela vale 1 ponto. Então, você já vai para 3,3. Rumo ao paraíso. Vamos para a próxima. Nessa hora, você respira fundo, bebe uma água, estica as pernas, olha para o colega ao lado, né? E vira a cabeça rápido antes que o monitor chame sua atenção, tá? Porque a gente vai estar de olho. Não pode olhar para o colega ao lado, olha só para a sua prova, né? Então vamos lá, porque agora é a questão mais longa, tá? A questão mais longa é você fazer tudo que eu vou te pedir nessa função, tá? Questão 3, que é a questão do gráfico x² menos x, tá? Então eu vou te pedir todos esses itens aí. Não vai falhar nenhum desses, vai estar todos esses na tua prova, tá? Todos os itens. Então, item A, inerrável. Qual é o domínio? Oi? Todos reais, é função polinomial, não tem que ter dúvida, tá? Só é para você escrever isso aqui na sua prova, se for uma polinomial, tá? O domínio da f é R. Coloca no lado assim, ó, mande outra. A minha dessa é R, tá? Vamos lá, item B. Aqui já foi 0, eu acho que é 0,3 também. É o 0,3 mais fácil da tua vida. 3,6 já. Item B. O que é que diz o item B? F é uma função par? F é par? Vamos ver. O que é que você tem que verificar? Você calcula o f de menos x e vê o que acontece. Tá bom? Então vamos lá. F de menos x. Vai lá. Onde tiver x na função, você coloca menos x. Vai ficar menos x ao cubo menos o menos x. Isso é igual. Olha, negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Menos x ao cubo. Menos com menos vai ficar mais x. Isso aqui, vê se você concorda comigo. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? Coloquei o menos em evidência, tá? Então, isso aqui não é a função f? Sim ou não? É a função f, tá? Então, essa função é par ou ímpar? Essa função é? É? Ah, não. I don't believe. Vai, par ou ímpar? Ímpar. Quais são que tem que ser as duas respostas nesse item? Você faz a conta e no final você diz, a função é par, se for par. A função é ímpar, se for ímpar. Ou, se não for par nem ímpar, você escreve, a função não é par e nem ímpar. Só tem essas três possibilidades, tá? Então, se você está em um jogo, você tem 33% de acerto, né? Você pode chutar, né? Tá? Então, pronto. Essa aqui deve valer 0,4 ou 0,5. 0,4 aqui, 7. Nossa, você já chegou em 4, hein? Já está em 4 pontos. Se for 0,4, eu imagino que seja 0,5 essa, não tenho certeza. Estou falando sempre por baixo, tá? Item C. O que diz o item C para a gente? Intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Tá? O que é que você tem que fazer nesse item? Derivar a função. E depois? Analisar o sinal da derivada. A função é uma função de grau 3. Quando você derivar, você vai ter o quê? Uma função de grau 2 é a função quadrática, é ensino médio, né? Então, pronto. Então, olha, deriva essa função. Derivada dessa função é a derivada de x ao cubo. É 3x² menos 1. Tá? Aí você coloca o gráfico dessa função.
Olha, passa pelo menos 1, marca aqui o menos 1. Tem concavidade para cima, né? Uma coisa assim, tá? Vamos ver as raízes dessa função? Se isso aqui for 0, passo 1 para o outro lado. Vai ficar 3x² igual a 1. Passo 3. Vai ficar x² igual a 1/3. Então, esse x é igual a mais e menos a raiz de 1/3. Certo? Mas isso aí é a mesma coisa que mais e menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, esse carinha aqui é o raiz de 3 sobre 3. E esse carinha aqui é o menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, o que é que tu vais fazer? Olha, antes desse cara, o gráfico está acima do eixo. Então, é positivo. Entre esse cara e esse cara, o gráfico está abaixo. Então, é negativo. Do raiz de 3 para lá, ele está acima. Então, positivo. Então, pronto. Agora, você tem que lembrar que se a derivada é positiva, a função é crescente. Tá? Então, você já escreve, ó, se x pertence a menos infinito, até onde? Até menos raiz de 3 sobre 3. Unido. Ó, essa parte é positiva, essa parte também. Então, vou escrever já essa. Unido com raiz de 3 sobre 3, até mais infinito. Tá? Se você estiver nesse intervalo, então, f é crescente. Tá? Muito bem. Então, se tiver nesse intervalo, f é crescente, tá? Agora, se tiver nesse outro intervalo aqui, é decrescente, tá? Agora, se x pertence ao intervalo menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, então, f é decrescente. Tudo bem? Tudo bem aí? Ah, já achei. O que era que dizia o item? Só para ver se fizemos tudo. Decrescente seus pontos de máximas e mínimos. Muito bem. Ainda não terminamos o item então, hein? Vamos lá. Então, pontos de máximas e mínimos. O que é que eu tenho que ver? Olha, a derivada deu 0 nesses dois caras, certo? Aí, tu pode fazer duas coisas. Faz o teste da segunda derivada, é uma opção, ou usa a própria primeira derivada, que é o teste da primeira derivada. O que é que você vai observar? Olha lá. Eu vou marcar aqui menos raiz de 3 sobre 3 e o mais raiz de 3 sobre 3. O que tens que pensar? Olha só. Antes desse cara, a derivada é positiva. Então, a função cresce. Depois é negativa, a função decresce. E depois é positiva, a função cresce. Tá? Então, a função está crescendo, chega no ponto crítico e decresce. Então, esse ponto é ponto de quê? Ponto de quê? Máximo. É ponto de máximo. Eu não vou nem pedir para você me dizer pelo teste da primeira derivada. Não vou nem pedir. Se você me fizer esse desenho, está ótimo. Tá? Agora, ó, aqui, a função está decrescendo, chega no ponto crítico, ela cresce. Esse cara é ponto de quê, então? Ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Tá bom? Tá pronto. Mais 0,5 aí. 4,5. Rumo ao paraíso mesmo, né? Esse foi o item 3C. Item C. Item D. A concavidade do gráfico. Como é que a gente analisa a concavidade de um gráfico?
Segunda derivada. Concavidade e eu acho que pontos de inflexão, né? Isso, concavidade e pontos de inflexão. Então vamos para a segunda derivada. Olha lá. Segunda derivada de f. Cadê a primeira? A primeira está aqui, ó. Tá? A segunda derivada disso aqui, aliás, a próxima derivada desse, que vai ser a segunda derivada, vai dar 6x. Só isso, tá? É 6x. Aí, se você olha numa reta, e esse aqui for o zero, ela é uma reta crescente, certo? Então, do zero para lá ela é positiva, do zero para cá é negativa. Então, ó, de menos infinito até zero, negativo. Concavidade para onde? Oi? Para baixo, tá? Concavidade para baixo. Agora, de zero até mais infinito. Concavidade para onde? Para cima. Agora observa. Antes é concavidade para baixo, depois é concavidade para cima. Então, esse ponto é um ponto de mudança de concavidade. Então, ele é um ponto de inflexão. Tá? Então, x igual a zero é ponto de inflexão. Muito bem. Tá? Finalizamos mais um item. Mais 0,5. Acabamos de chegar no paraíso, né? 5 pontos já garantidos, né? Vamos atrás do excelente agora, que a gente não quer qualquer coisa, né? Não quer qualquer coisa. Vamos ver se o gráfico admite assíntotas, tá? Como é que a gente vê se o gráfico admite assíntotas ou não? Esse item E. As assíntotas verticais, elas se dão onde tem problema no domínio da função. Tá? Por exemplo, função 1 sobre x. Domínio, você tem que retirar o zero. Nota que o gráfico dessa função ela vai para mais infinito e menos infinito perto do zero. Então, essa é uma assíntota vertical. Tá? Não é o caso. Essa função aqui é polinomial, então não tem assíntota vertical. Tá bom? Então, você vai atrás só das assíntotas horizontais. Ou seja, você só precisa aplicar o limite com x indo para mais infinito e x indo para menos infinito. Tá bom? Então, esses são os dois únicos limites. Então, você coloca assim, ó, f não possui assíntotas verticais. Tá? Agora, vamos atrás das assíntotas horizontais. Ver se tem. Então, limite da f de x com x indo para mais infinito. Vai ficar limite de x ao cubo menos x com x indo para mais infinito. Quanto dá? Depois que tu já fizeste tudo isso, tu não vai querer dizer que aqui dá mais infinito, cancela zero e dá zero. Tu não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Você vai fazer direitinho um negócio desse. Você vai fazer assim, ó. Limite de x indo para mais infinito, tá? Você pega a maior potência e coloca em evidência. Colocou esse cara em evidência, sobra 1, menos. Tirou x ao cubo daqui, então tem que ficar lá 1 sobre x quadrado. Quando você multiplica esse com esse, dá esse. Multiplica esse com esse, dá esse. Tá bom? Aí você aplica agora, ó, x indo para mais infinito, esse cara dá 1, esse cara vai para 0. Tá? Tá, aqui vai para 0, esse vai para 1. Então, aqui dentro vai dar 1. Tá bom? Então, vai ser mais infinito vezes 1, que vai dar mais infinito. Tá? A resposta aqui é mais infinito. Tá bom? Agora, se fosse menos infinito, continuaria dando 0, continuaria dando 1, só que aqui fora daria menos infinito. Tá bom?
Então, ó, então, se for menos infinito, aqui é menos infinito, aqui é menos infinito e aqui dá menos infinito. Tudo bem? Então, não possui assíntotas horizontais, tá? Então, não possui assíntotas horizontais. Muito bem. Então, já tínhamos 5, né? Mais meio, 5 e meio. Então, o problema das assíntotas já foi. Qual é o próximo? As interseções do gráfico com os eixos. Esse é o item F. Então, interseção com os eixos. Interseção com os eixos. A função é essa, tá? Vamos ver onde é que essa função dá zero. Ver as raízes. Quando é que isso aqui dá zero? Então você vai, ó, ficar x ao cubo menos x igual a zero. Coloca o x aqui em evidência. Vai ficar x quadrado menos 1 igual a zero. Bem, se esse produto está dando zero, então esse é zero ou esse é zero. Então ficaria x igual a zero. E o outro seria esse aqui. X quadrado menos 1 igual a zero. X quadrado menos 1 igual a zero significa que x é igual a mais e menos 1, certo? Então, essas são as três raízes. 0 e mais e menos 1. Tá bom? Interseção com o eixo y é quando x é zero, mas a gente já achou. Tá? Então, não preciso procurar. Ok? Então, mais meio, 6 pontos. Agora você vai para o gráfico, né? Que é o último item. G, o gráfico. Aí você capricha no gráfico, né? Você pega aquela caneta azul, a preta, a rosa, a lilás e desenha da melhor forma possível. Olha, passa pela origem, tá? Porque se o x for zero, a f de x também dá zero, tá? Passa aqui pela origem, tá bom? Passa pelo x igual a 1 e pelo x igual a menos 1, que são as raízes. Tá? Então, vou supor que são esses caras aqui. Ó. Esse cara aqui. 1. Menos 1. Menos 1 e 1. Tá? Vamos para os limites aqui. Ó. Se for para mais infinito, vai para mais infinito. Se for para menos infinito, vai para menos infinito. Então, eu sei que essa coisa aqui vem aqui para baixo. Esse cara vai lá para cima. Tá? O que mais? Concavidade. Não, antes da concavidade, vamos ver os pontos de máximos. Olha. Esse cara é ponto de máximo e esse cara é ponto de mínimo. Vamos calcular eles? Calcular esses caras. A gente não calculou eles ainda. Então, f de menos raiz de 3 sobre 3 ao cubo menos raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui vai ficar negativo, né? Aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 3 vezes 9, né?
Aqui vai ficar mais raiz de 3 sobre 3. Esse cara cancela. Esse cara eu posso escrever como 3 sobre 9 aqui. Aqui você pode simplificar e voltar para cá, tá? É só para ajudar na conta. Esse aqui vai dar 2 raiz de 3 sobre 9, tá? Então, 2 vezes 1,7 dá um pouco mais que 3, né? Isso aqui é um pouco mais que 1/3, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Então, se esse tamanho aqui é 1, esse aqui seria 1, então daria por aqui mais ou menos, tá? Esse carinha bem aqui assim. Então, olha só. E esse cara, raiz de 3 sobre 3, 1,7, dá aproximadamente 0,6, tá? Por aqui assim. Esse é ponto de máximo? É. Esse cara é o ponto de máximo. Bom. E um carinha que é simétrico a ele. Esse carinha aqui seria um ponto de mínimo. Tá? Então, esse seria o máximo, esse seria o mínimo. E o zero é o ponto de inflexão, tá? Então, o gráfico é isso aqui. Sem quebrar o giz. Tá bom? Nota que essa parte aqui, realmente, a concavidade é para baixo, ó. Tá? E na outra parte, a concavidade é para cima. E muda exatamente no zero, tá? Então, no zero já muda a inflexão. Esse cara aqui para cima, assim. Pronto. Esse é o gráfico da função. Tudo bem? Tá? 6,5 garantido. 6,5 ou é 7 já? Acho que é 6,5, né? Tudo bem, pessoal, até aí? Tá? Perceberam que é a questão mais trabalhosa, né? Ainda temos 40 minutos? É isso? Isso, ainda temos 40 minutos ainda para fazer a última questão, tá? Claro que você vai fazer em 3. Tá bom? Não é isso? Vamos lá para a última. Última questão. Eu só calculei. Quem é que me responde? Por que que... Lembra que eu queria saber quem era esse cara aqui? Eu calculei aqui o f do menos raiz de 3 sobre 3. Esse cara aqui, eu descobri que era um ponto de máximo. Por que que eu não calculei esse? Por que que eu não calculei? Já disse que seria aqui embaixo. Por causa de quê? Porque a função é uma função ímpar. Tá? Então você não precisa fazer cálculos de pontos que estão equidistantes da origem. Eles são simétricos com relação à origem. Tá bom? Se um está lá em cima, o outro vai estar embaixo com o mesmo tamanho. Tá bom? Pela simetria, tá? Então, você inclusive pode construir só um lado do gráfico e depois só pensar como refletiria o segundo lado. Tá bom? Por causa da simetria do gráfico. Muito bem, então a próxima questão você tem o seguinte: tem um tanque de água, possui o formato de um cone circular invertido. Deixa eu fazer logo o desenho desse cabra aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Tá? Ele te dá o raio aqui. Esse raio é 2, né? Ele te dá a altura total. A altura total é quanto? 4. Diz quanto é a altura total. 4. Um raiozinho aqui. Uma alturazinha bem aqui. Tá bom? Esse é o desenho. Vamos ler a questão agora. Diz o seguinte: ó, um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido com base de raio 2. Tá? E a altura total 4, que é esse 4 aqui, tá bom? Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque
quando o nível de água atinge 2 metros, sabe-se que o nível da água estava subindo a uma taxa de 2 metros por minuto. Então, sabe-se que está colocando água aqui dentro. Tá? E ele diz que quando chegar exatamente na altura 2, essa velocidade de subida aqui está sendo de 2 metros por minuto. Determine com que taxa o tanque está sendo cheio. A gente quer saber qual é essa taxa aqui. Bom, então, a investida do problema que a gente tinha feito, quando a gente fez esse problema, a gente fez assim. Eu te dava essa taxa e queria saber qual a velocidade que estava subindo a água, lembra? Eu investi o problema agora, tá? Muito bem. Então, esse é o problema. Então, o que é que tu tens que fazer? Vai logo atrás do volume do cone, tá? O volume do cone. Qual é a fórmula? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vamos escrever isso. Então, o volume do cone é 1/3. A área da base é um círculo, tá? Então, é πr quadrado. Πr quadrado vezes a altura. A altura que eu vou chamar de h. Tá bom? Nota que não é para eu calcular o volume desse cara. Tá? Não é o volume desse cara que nos interessa. É o volume de até onde está a água. Tá? Porque se fosse só o volume desse cara, terminava o problema, né? Porque eu calculo aqui, substituo 2 aqui, substituo 4 aqui, e não tem mais o que se fazer. Tá? Mas não é isso. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho isso aqui, e você olha, é uma função que depende de 2 variáveis, só que nós não estamos em cálculo 2, a gente está em cálculo 1. Tá? Então, eu preciso escrever essa função dependendo só de uma variável. Por isso, essas informações. Tá? Então, você vai aqui e usa uma semelhança de triângulos neste triângulo aqui. Nesse triângulo aí, você olha, ó, o 2 ele está para R. Nota que eu peguei a base do triângulo maior e a base do triângulo menor. Tá? Agora, eu pego a altura do triângulo maior, assim como 4 está para a altura do triângulo menor, que é H. Tá bom? O nosso problema fala em velocidade que a água está subindo e a altura que a água está. Então, o problema está interessado na altura e não no raio. Então, eu vou isolar aqui o raio para poder substituir aqui e ter só a altura. Tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar 4R é igual a 2H. Vai ficar R é igual a metade de H. Tá bom? Agora, eu substituo essa informação lá. Vai ficar V é igual a 1/3 de π vezes o raio, que é H sobre 2, ao quadrado, vezes a altura. Tá? Então, olha, esse volume agora só depende de H. Tá? Então, é uma função V que está dependendo de H é igual a 1/3 de π H ao quadrado vezes H vai dar H ao cubo sobre 4. Tá? Vai ficar volume é igual a 1 sobre 12 π H ao cubo. Tá bom? Eu não quis colocar mais H aqui, porque H depende de uma outra coisa. Tá? H depende do tempo. Tá bom? Então, à medida que a água vai entrando, vai passando o tempo, passando esse tempo, o H vai variando. Tá? Então, o volume também é uma função do tempo. Tá? Ele depende do H e o H depende do tempo. Então, no fundo, os dois dependem do tempo. Tá? Então, olha, agora você faz a derivação aí. Por quê? O que é que o problema te dá? Ele te dá a altura e te dá a taxa que o H está variando. Ele quer saber a taxa que o V está variando.
tá? Então você calcula a derivada aqui. Derivada de V com relação ao tempo. Ou seja, quanto está variando o volume à medida que o tempo passa, é igual a derivada disso aqui. O trecho vem para frente. Π vezes H ao quadrado vezes a derivada de H. Lembra que H é uma função, tá? Então, dH dt. Tá? Agora você pode simplificar aqui. Vai ficar dv dt é igual a π h quadrado sobre 4 dH dt. Tá bom? Muito bem, agora eu tenho já uma relação entre a variação do volume e a variação da altura. E o problema já me deu todas essas informações. Vamos lá. Então, o que eu quero saber é a variação do volume. Tá? Qual é a taxa que está entrando aqui? Então, a altura foi me dada e a variação de H também foi me dada. A altura foi dada 2. Isso. E a taxa 2. Então, você tem que dv dt é igual, vamos só reescrever para cá, πh quadrado sobre 4 dH dt. O H é 2 e o dH dt também é 2. Agora é só substituir. Então, dv dt é igual a π vezes 2 ao quadrado sobre 4 vezes 2. Esse cara cancela com esse cara. Vai ficar dv dt igual a 2π. Que é isso que o problema pede. Tá bom? Tudo bem? Pronto. Terminou sua prova. Aí você diz assim, professor, mas isso aí, o senhor é professor também, né? É a primeira frase. Né? Essa é clássica. Tá? E essas questões também o senhor já fez. Todas as questões da sua prova você também já deveria ter feito. Isso é o que eu te falo. Não tem nenhuma questão nova lá, não. Eu inventei questões. Tá? Então, todas você deveria ter feito. Você deveria ter feito até mais. Lembra que eu falei que era para você ficar inventando questões? Vai, inventa questões e faz. Mas é para inventar depois que terminar do livro. Tá bom? Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Terminamos a nossa revisão, né? E aí? Alguma dúvida? Qual foi a questão que vocês mais gostaram? De acordo com isso, dá tempo de fazer a prova? Dá ou não dá? Sim ou não? Dá. Dá tempo. Agora sim, ó, nota que sobraram ainda 30 minutos, tá? Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Eu fiz questão de ficar batendo papo aqui com vocês ao longo da resolução para vocês verem que a gente vai perdendo tempo ao longo da resolução. Mas na hora da prova, parece que a gente vai para uma outra dimensão que o tempo se dilata. Dilata de uma forma contrária, né? Não da forma que a gente quer, parece que ele contrai muito. Então, é natural vocês terem a impressão que o tempo passa muito rápido na hora da prova. Tá? Então, foquem em fazer a prova. Mais uma de taxa relacionada. Basicamente, de taxa, o que tu precisas compreender é que tu tens que conseguir escrever a relação. Tá? As coisas que tu precisa de taxas relacionadas. Tá?
taxas relacionadas. O que é que tu precisas entender? Tu precisas conseguir escrever a expressão. Você tem que escrever a expressão. Esse é o primeiro passo. Já conta uma certa pontuação. Você tem que conseguir escrever a expressão. Por exemplo, escrever isso aqui. Esse é o seu primeiro passo. Tem que conseguir escrever isso. Depois, você tem que tomar uma decisão. Qual variável supostamente eu tenho que isolar? Isso pode acontecer, que é o caso desse problema. Você precisou isolar uma das variáveis, que foi o R, para retirar ele do problema. Então, o próximo passo seria isolar uma das variáveis. Tá? Quando você isola uma das variáveis, que foi isso que nós fizemos aqui, você vai ter a sua relação agora, que vai ser uma função que depende só de uma outra função. Tá? Então, você isolando uma das variáveis, obtém-se uma função que depende de apenas uma outra função. Tá bom? Esse é o terceiro passo. Então, pronto. Obteve isso. Agora, tu tens que ir para os dados da tua questão. O que a tua questão te dá? Nota que esse isolar aqui depende dos dados que a questão te deu. Por exemplo, nesse nosso problema, os dados da questão são altura, 2, taxa de variação da altura, 2. Esses foram os dados fornecidos. Imagina que eu faça o seguinte. Imagina que eu tivesse a seguinte ideia. Eu poderia ter isolado o H aqui. Ó. Poderia ter feito isso aqui. Ó. Poderia ter feito 2Rs igual a H. Imagina que eu tivesse feito isso. Se eu faço isso, e isso pode ser um caminho que você vai tomar na prova. Isso é super natural. Faz isso. Substitui lá. Olha o que vai dar. Observe o que vai dar. Vou pegar lá. Eu tenho volume, né? Volume é igual π sobre 3 R ao quadrado vezes H, que é agora 2R. É isso? Né? É isso. Então, olha o que eu ia obter aqui. O volume é igual πr ao cubo sobre 3. Eu obtei isso. Tá? Aí você vai. O que foi que a questão me forneceu? Me forneceu H e a variação de H. Você olha para aquilo que você achou ali, bem, não tem H ali. Quando eu derivar aquilo, não vai aparecer a variação de H. Então o caminho que eu tomei foi o caminho errado. Entendeu? Então onde foi o erro? O erro foi em querer isolar o R. Então eu volto no isolamento da minha variável e penso assim, bem, não peguei o caminho correto. Vou para o outro caminho, que é esse que a gente fez. Entendeu? Faço isso. Beleza, cheguei aqui. Agora, tu pensas o seguinte. Foi me dado duas coisas. Foi me dado H, suponha que você já corrigiu o seu percurso, já voltou para a função que você quer mesmo. Foi me dado isso e foi me dado isso. O que é que eu faço? Bem, se foi me dado o tamanho de H, se foi me dada a variação de H, é sinal que quando eu olho para isto, quando eu olho para isso, eu tenho que olhar H como função de uma outra coisa. Ela não é só uma variável, ela é uma função de fato. Tá? Então vai surgir aqui derivação implícita. Tá?
Então, eu tenho que sacar que vai surgir uma derivação implícita aí. Então, vai surgir derivação implícita. Vai surgir isso. Por mais que você esqueça, suponha que você esqueceu que tem derivação implícita na parada. Olha lá, qual é a função que você tem? Você tem V igual a 1/3 de π h ao cubo. Suponha que você esqueceu que tem derivação implícita. Só deriva isso sem pensar implicitamente. Olha o que você teria. V' igual a 1/3 de 3. É 3 mesmo? Não, mas tem um... Não era terço, né? É 12 aqui. Tá. Corrigir aqui. 12. 1/3 de 3 π h quadrado. Suponha que você só pensou isso. Bem, derivei e achei isso. Aí você vai. Bem, o h eu tenho. Aí você vai. Isso. O que eu faço com esse cara? O problema de matemática é assim. Informações dadas são informações para serem utilizadas. Tá? Se você tem essa informação, você chegou aqui, não tem como usar essa informação. Então, você cometeu alguma falha ao decorrer do caminho. Tá? Então, onde foi a falha? A falha foi de não lembrar que tem derivação implícita. Tá bom? Essa foi a falha. Tá? Então, você lembra que aqui vai ter que aparecer um dH dt. Por mais que você esqueça, o problema te faz lembrar. Tá? Então, pronto. Daí é substituir os dados. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. E aí, mais alguma dúvida? Uma derivada trigonométrica. Vamos lá. Essa aqui eu não quis fazer mesmo uma questão, preferi explicar o passo a passo, tá? Que eu acho que ganha mais. Uma derivada trigonométrica. Vamos lá. Então, vamos aloprar, então, né? Vamos fazer assim. Pronto. Essa é a nossa função. Exponencial da tangente vezes seno do cosseno. Tá? E aí? O que é que eu tenho que fazer? Imagina que eu quero a derivada dessa função. Quais regras vão aparecer aí? Regra do produto. O que mais? Regra da cadeia. Tá? Vai aparecer regra da cadeia tanto no primeiro fator quanto no segundo fator. Tá bom? Então vamos lá. Derivada disso. Derivada do primeiro. Vou escrever aqui para não me atrapalhar. Vezes o segundo normal. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Ok. Então vamos lá. Então essa é a derivada. Derivada da exponencial. Quem é? Ela mesma. Tá? Só que tem uma tangente aqui em cima. O que acontece? Vezes a derivada da tangente. Tá
bom? Então, vou escrever aqui, ó. Tá? Então, só derivei isso. É isso. Vezes o seno do cosseno de x. Mais, vamos escrever aquele lá. Exponencial da tangente vezes derivada do seno. Cosseno, né? Cosseno do cosseno vezes a derivada de quem tem dentro, que é a regra da cadeia. Derivada do cosseno. Tá? Então, vamos reescrever isso. Olha, a exponencial tem nas duas parcelas. Vou colocar a exponencial em evidência. Tá? Aqui, a derivada da tangente é quem? Secante quadrada, tá? Então, secante ao quadrado vezes o seno do cosseno mais... Vai aparecer um menos, né? Vai aparecer um menos desse cosseno, tá? Aí sobra quem? O cosseno do cosseno, tá? Cosseno do cosseno vezes o derivado do cosseno é menos seno. Já coloquei um menos aqui, tá? Vezes o seno. Pronto. Essa é a derivada dessa função. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Gráfico de uma função? De uma trigonométrica? Tá. Suponha que a gente não conhece o seno. Tá bom? Suponha que seno a gente está encontrando pela primeira vez na vida. Então vamos fazer ela. E a gente queira determinar o gráfico dela. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar os intervalos de crescimento e decrescimento. Essa é uma das coisas, tá? Então, derivada dela. Vamos aloprar, né? Melhor. Não sei o que é que dá. Vamos lá. Assim fica melhor, tá? Não vai ter desse nível na prova, tá? Não se preocupe. Então, olha. Essa função, se o x for zero, dá zero. Certo? X for zero dá zero. Tá bom? E onde mais que dá zero? Dá zero todas as vezes que o seno der zero. Porque essa aqui só dá zero no zero. Então, essa aqui só dá zero todas as vezes que o seno dá zero. Então, f de x, ela é zero se o x for igual a quanto? Se for igual a zero, igual a π, 2π, 3π, 4π, tá bom? Múltiplos de π, tá? Kπ com sk pertencente aos inteiros, tá bom? Sempre dá zero. Muito bem. Intervalo de crescimento. F' de x dá o quê? Derivada de x é 1 vezes o seno x. Mais x vezes o cosseno x. Eu acho que a gente se ferrou, né? Onde a derivada dá zero?
onde vai dar zero. Isso implica que seno x é igual a menos x cosseno x. Tá? Como é que a gente faz isso? Suponha que o cosseno é diferente de zero. Tá? Se o cosseno for diferente de zero, então eu vou ter isso aqui, ó. Seno de x sobre cosseno, certo? Igual a menos x. Tá bom? Mas o que é isso? Isso aqui é tangente. Tá? É a tangente. Quantas raízes tem isso? Quantas? Mais. Mais que uma raiz. Quantas? Infinitas raízes. Perfeito. Lembra que... Quanto tempo a gente tem? Acho que tem uns 10 ainda, né? Lembra que a tangente é... Ao invés de fazer o desenho, eu vou colocar aqui para vocês aqui no GeoGebra. Olha só. Vou colocar aqui o gráfico da tangente. Tá aí a tangente, tá bom? Então esse aí o gráfico da tangente, tá? Vou colocar agora menos x. Tá vendo aí? Por que eu parei de fazer a conta? Porque eu já visualizei a resposta no gráfico, tá? Eu já sabia na minha cabeça que o gráfico da tangente é assim, e qualquer reta que você plotar no plano vai ter que tocar o gráfico infinitas vezes. Tá bom? Então tá aí. Essa reta vai tocar esse gráfico infinitas vezes aí. Tá? Então, isso aqui tem infinitas raízes. Tá bom? Tem infinitas raízes. E o que mais? Tem infinitas raízes. Então, quer dizer que essa função tem infinitos pontos críticos. Tá? Então, tem infinitos pontos de máximos, infinitos pontos de mínimos. Tá? O que mais que a gente pode dizer sobre essa função? Vamos pensar no limite dela. Observa que é uma função estranha, né? Que a gente não conhece muita coisa dela, mas dá para a gente pensar muitas coisas dela. Olha, limite dessa função quando x tende a mais infinito, de x vezes seno de x. Vamos pensar isso. Observe o seguinte. Se eu tiver no seno zero, vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, nas raízes dessa função, isso dá zero. Tá? Mas quando essa coisa for positiva, eu vou multiplicar por uma coisa muito grande. Vai para mais infinito. Se essa coisa for negativa, multiplicar por uma coisa muito grande, vai para menos infinito. Tá bom? Então, se você já pode começar a pensar no gráfico dessa função, de alguma forma, quando eu vou para lá, ela vai indo para mais infinito, ela vai indo para menos infinito, tá? Da mesma forma para cá, ela vai indo para mais infinito, vai indo para menos infinito, tá bom? Mas quando eu me aproximo dela para zero, do zero, eu tenho um resultado conhecido. Por quê? Função limitada, uma vai para zero. Isso dá zero. Tá ok? Então, essa função tem que passar pela origem. Tá bom? Então, muito provavelmente, o gráfico dessa função deve ser uma coisa assim. Uma coisa desse tipo. Tá? Vamos ver no GeoGebra? Deixa eu tirar essas funções daqui. É x vezes o seno de x. Tá vendo aí?
justamente como a gente imaginou. É alguma coisa que está vibrando, está indo cada vez mais longe, tá? É, e parece que essa função está presa entre a identidade e menos a identidade. Olha lá. X menos X. Tá bom? Então ela está presa entre a identidade e menos a identidade. Por que faz sentido ela estar presa entre a identidade e menos a identidade? Por que eu chutei logo isso? Por causa disso aqui, ó. O seno, ele alcança o máximo dele é 1, certo? E o mínimo dele é menos 1. Então, essa função ela vai alcançar máximos e mínimos quando o seno estiver no seu máximo e no seu mínimo. Tá? Então, x vezes 1 vai dar o próprio x, e menos x vezes 1 vai dar o menos x. Então, é natural ela ir lá no máximo do seno e no mínimo do seno. Tá ok? Por isso que ela vai ficar presa entre a identidade e menos a identidade. Tá? Então, nota que a gente não consegue fazer muitas contas daqui, mas dá para inferir várias coisas. Tá? Dá para a gente perceber isso. Com um pouquinho mais de calma, a gente conseguiria esboçar o gráfico aqui perto da origem. Tá? Fazendo um pouquinho de conta, a gente ia conseguir esboçar o gráfico aqui. Para cá ia ficar um pouco mais complicado, só dá para a gente imaginar o que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Mais alguma questão que vocês se interessariam? Não? Então, tu não podes esquecer as regras de derivação, que é a parte super importante, uma vez que todas as questões abordam alguma regra de derivação. Tá? Você não pode esquecer que se você tem uma função que ela é uma soma de funções, se são funções deriváveis, então quando você derivar, você tem que fazer isso aqui. Tá bom? É a soma das derivadas, tá? Você não pode esquecer isso. Você não pode esquecer a regra do produto. Se você tiver uma função que é um produto de funções, se você já tem informação que são deriváveis, então a regra do produto é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não pode esquecer isso. Tá bom? A terceira propriedade que tu não pode esquecer, se você tem um quociente com todas com a condição de existência bem determinada, tá? Bem definida, aí essa sua função h ela não se anula, tá bom? Tá tudo muito bem determinado o domínio da função f, tá? Aí você tem a hipótese de que elas são funções deriváveis, tá bom? Então, com todas as condições sendo satisfeitas, então a derivada da f é a derivada da g vezes h menos a g vezes a derivada da h dividido pela h ao quadrado. Tá bom? Você não pode esquecer a regra do quociente. Tá bom? Essas aqui, você diz assim, será se alguma delas vai estar? Não, não é alguma delas vai estar, é todas estão. A gente já falou isso, não tem opção. As relações trigonométricas, tipo aquela que envolve quadrados, algumas coisas. Eu não me recordo, mas parece que eu não utilizei nenhuma na prova.
De cabeça não me recordo de ter colocado alguma na prova. A princípio, o que eu estou cobrando na prova é que vocês lembrem de todas as regras de derivação, essas, saiba taxas relacionadas, e saiba fazer o passo a passo da construção gráfica de uma função. Não lembro de ter colocado alguma identidade trigonométrica necessária. Tá? E a outra relação, se você tem uma composição de função, com todas as condições sendo satisfeitas, tá? Então a derivada dessa função não pode esquecer. Aí você deriva a função h, tá? Todas essas tem na prova, tá bom? Não esqueça também que vai ter a função, se você tiver uma função elevada a outra função, como é que deriva isso? Também tem, tá? Então treinem tudo isso, tá ok? Treinem a regra da cadeia, porque o pessoal quando vai fazer a regra da cadeia, tipo, vai derivar seno de x ao quadrado, tende a derivar só o seno, esquece o x ao quadrado. Se você fizer isso, você não derivou a função, tá? Você fez qualquer coisa menos de derivar a função, tá bom? E não vai estar correto. Ah, não ganha nem a metade por ter pensado pela metade? Não. Pensamento pela metade não é o pensamento correto, tá? Então, bastante paciência para a hora da prova. Estudem, estudem, estudem. Não esqueçam que amanhã tem a revisão na oficina. Tanto de manhã quanto à tarde. Quem tiver disponibilidade, vem nas duas. Vem nas duas. Agora, se você acha que você já treinou legal hoje aqui, vem amanhã e depois fica estudando direto. E descansa para a prova, tá? Não precisa dormir tão tarde. Se você dormir 3 da manhã, tá bom. Tá bom? Até mais, pessoal. Até a nossa prova.